importância muito grande. Diz dois assuntos que desde a nossa tenra idade nós devemos lutar contra esta natureza que adquirimos do pecado, e que só o Evangelho de Cristo Jesus para nos moldar. E eu chego a pensar que só vamos melhorar ou vencer o dia que descemos à sepultura ou o dia que formos arrebatados. Amém por isso? Nós vamos estar meditando, eu estou pensando que vai dar tempo. Nós vamos meditar sobre a doutrina e sobre a unidade, ou ser unânimes. Esses dois atos importantíssimos da igreja primitiva. Observe que nós estamos estudando, eles estavam unidos, veio algo dos céus, foram batizados com o Espírito Santo, receberam dons do Espírito, glória a Deus por isso, falaram em outras línguas, foi pregada a palavra, ganharam almas. Amém por isso? Mas agora vem de uma excelência tal. Por quê? Nós não somos crente só uma semana. Nós não ficamos crente para ser crente só um mês. Nós não ficamos crente para ser crente um tempo. Nós ficamos crente para servir a Jesus toda a nossa vida ou até que Ele volte. Glória a Deus por isso. E isto agora requer de nós uma série de coisas. Por que desviamos? Por que desistimos da fé? Por que deixamos de seguir a Cristo? Tudo isso se resume porque abandonamos a doutrina. Deixamos de viver a sã doutrina. Pastor, então quer dizer que hoje nós vamos apanhar com força? Não, meu irmão, doutrina não é isto. Nós vamos estudar agora o que é doutrina. Nós vivemos muito tempo pensando que doutrina era aquele dia que o pastor ficava bravo no microfone e mandava crente tomar vergonha, mandava as irmãs aumentar a saia, mandava os homens pagar o que deve e assim por diante. Pensava assim, hoje o culto foi doutrina pura. Não, meu irmão, isto não é doutrina, são costumes que a igreja adotou e são bons e nós precisamos preservá-los. Glória a Deus por isso. Então, pastor, o que é doutrina? Doutrina é todo um conjunto de conhecimento e de ensino. É todo um conjunto de conhecimento e de... O dia que nós pararmos de ouvir, estamos fadados a fracassar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vocês lembram que o ano passado eu preguei sobre a fé, muitos aspectos da fé, e eu falei um dia sobre a fé salvadora. Ela é diferente da fé de receber curas. Ouça com atenção, aqui a Bíblia diz, preste bem, e, olha o que o texto diz, e perseveravam na doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é interessante demais. Sabe por quê? Porque nós aceitamos a Jesus, glória a Deus, aleluia. Fica firme na igreja. O primeiro mês é uma bênção, estou preparando, eu vou batizar e tal, e ora, recebe o batismo com o Espírito Santo. Passa uns dias, faz o discipulado, batiza, e tal, uma bênção, trabalhando, e vai para o conjunto, e vai para o ciclo de oração e tal. Mas de repente vai esfriando, vai parando. O que está faltando? A
perseverança. Irmãos, perseverar não é fácil. Ou é? Você vai no mercado e compra um produto, e eles têm o prazer de dizer assim, ó, empresa tal, desde 1900 e tal. Ou seja, ela perseverou. Perseverar é não mudar o que aprendeu e continuar melhorando. Você pode adorar a Deus por isso? Porque quando nós deixamos de praticar aquilo que aprendemos, nós deixamos de perseverar, de sermos perseverantes. Perseverar, meu irmão, é mais ou menos assim: é você olhar para o serviço e falar assim, eu vou abaixar o semblante, só vou levantar a hora que eu terminar ele. Eu vou terminar. Meu irmão, a noite entrou adentro, não, mas eu só vou parar a hora que eu terminar. Isso aqui é perseverar. Se você desistir, não é perseverante. A Bíblia diz que estes homens e estas mulheres perseveravam na doutrina. De quem? Um dia eu ouvi um irmão, passou dando uma palavra assim apertada. Aí o irmão falou assim, eu não vou falar isso não, isso é doutrina de homem, eu não acredito nisso, é homem que falou. Aí ele veio questionar comigo, eu falei, irmão, e os irmãos, a doutrina era de quem? Era dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. Se eu estiver ensinando o que não está escrito, não ouça. Se eu estiver te ensinando o que não está na Bíblia, não dê ouvido, é anátema. Se eu estiver criando subterfúgio ou caminhos que não é a doutrina de Cristo, e nem a doutrina dos apóstolos, e nem a doutrina do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que eu torno. Essa é apertada. Com doutrinas de demônios. Ensinamentos malignos. É por isso, irmãos, que de vez em quando a gente conta por aí, o povo pegando um versículo isolado da Bíblia. Diga comigo assim: todo versículo, para se tornar uma doutrina, ele necessita ter, no mínimo, 3 referências bíblicas. Você sabia disso? Acaba pega um versículo isolado e faz dele uma doutrina. Essa doutrina não existe, ela é anátema. Tem que ter pelo menos 3 referências bíblicas para se tornar uma doutrina. Ou seja, mais de um assunto referente ao mesmo para se tornar uma doutrina ou um ensinamento. Mas nós gostamos demais de jargões, de assuntos paralelos, de coisas que não existem nas Escrituras. Eu sei, irmãos, eu prego por aí, e eu vejo muita coisa. Vocês querem ver a igreja cair o semblante? É quando você para assim e começa a dizer, irmãos, agora nós vamos estudar a Bíblia. Estudo bíblico pela manhã, mudou demais. Estudo bíblico pela manhã das Assembleias de Deus, irmão, era Bíblia após Bíblia, devagarzinho, o pastor dizendo, abre a Bíblia, em tal lugar assim, assim, está escrito assim, 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 precisamos aprender isso. Abre a Bíblia, em tal lugar, assim, 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 e tal. E os crentes choravam, e dava glória a Deus, e dava aleluia. Hoje crente só dá aleluia, irmão, quando o pastor ministra bênção e vitória. Hoje os crentes só choram quando o pastor fala, chegou o tempo da sua vitória. Nós precisamos voltar a ter o sentimento desta doutrina, amar esta palavra como ela é, de quando você na sua casa abre ela para estudar, logo você começa a chorar e dizer, Deus está falando comigo através da sua doutrina, que é a sua palavra.
Uns dá sede, outros coçam o ouvido, outros abre a boca. E vai dando aquela agonia, e o culto parece que ficou ruim. A gente que prega tem que pelejar, meu irmão. Ligar versículo com versículo e tal, e pelejar e tal. Se você for aplicar como ela é, o povo não quer. O saudoso pastor Neemias dizia que o povo está enfadado. Mas esta igreja amava o ensino. Se fôssemos viver como esse povo aqui, o culto de terça tinha que dar mais gente do que domingo. E eu estou feliz e muito por ver esse tanto de irmão na igreja. Porque a gente vai em alguns lugares aí, meu Deus do céu, os crentes só querem saber de louvor e tal, e vitória, e pregador de longe, e coisa e tal, e aquelas conversas que a gente não sabe nem para onde você está indo, você está voltando, negócios paralelos da Bíblia, e achando defeito em Moisés, e achando defeito em Noé, e achando defeito não sei em quem, e fala mal do pregador fulano e do pregador ciclano. Eu lá tem nada com a vida deles. Nós precisamos aprender a sã doutrina e preservar ela, e perseverar nela. Eu já disse isso aqui, vou repetir, não sou contra profecia não, irmão. Tem que profetizar, mas profecia não me leva para lugar nenhum. Como assim, pastor? Eu não sou guiado por profecia e você também não deve ser. Por quê, pastor? Você tem que ser guiado pela doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Pela palavra. É a palavra que te guia, é a palavra que te leva, é a palavra que te sustenta, é a palavra que é eterna. A profecia só vem nos seus ouvidos, quanto muito no seu coração. A palavra vai na sua alma, a palavra vai no seu espírito. A palavra te leva a Deus, a palavra te apresenta, a palavra te renova, a palavra te mostra, a palavra te mostra por dentro e por fora. Precisamos amar mais do que nunca a doutrina de Cristo Jesus. Abre a Bíblia, vamos correr, senão não dá tempo. Marcos 1:27. Glória a Deus. Quando o Senhor Jesus começa a ensinar na sinagoga, oh aleluia, e o Senhor Jesus começa a pregar, e ele pregava um versículo que era acostumado todo mundo ler. Os rabinos sabiam de cor para frente e para trás. E o Espírito do Senhor veio sobre mim para pregar liberdade aos cativos, para curar os cegos e libertar os que estão em cativeiro. O Senhor Jesus leu esse versículo, e ele fechou a Bíblia e começou a pregar. E quando Jesus pregava, as pessoas olhavam assim e admiravam e diziam assim: gente, o que vem a ser isso? O que é que está acontecendo? Olha, o que é isso? Ele está falando com autoridade, e quando ele vai falando, os espíritos vai saindo. Louvado. O que Jesus estava falando? Bíblia, palavra. O que é que nos limpa, meu irmão? É a palavra, é a doutrina que nos limpa. Esses espíritos que querem nos atormentar, eles vão saindo quando a pregação da palavra. A gente vai pregar nos congressos por aí, meu irmão, e o povo canta e recanta, e canta e descanta e recanta, e canta de novo, e vai aquele negócio. Aí faltando 15 para as 9, fala assim: agora vamos ouvir o melhor do culto, vamos dar agora ouvir a preciosa palavra. 15 minutos. O maior problema que enfrentamos é quando esta palavra já não surte mais efeito na nossa vida. Existem dois culpados nisso: quem? Quem a expõe e quem a ouve. Porque a Bíblia também diz que tem muita gente pregando a palavra, até que a pregação é bonita, mas a Bíblia diz que é igual um tino que sune, só é barulho. Barulho de lata vazia. Por isso a responsabilidade de falar a sã doutrina é muito grande para quem fala. Primeiro, você tem que falar e tem que viver.
Porque a sã doutrina, ela tanto tem que ser falada quanto sentida. Glória a Deus por isso. Por isso eles admiraram demais com Jesus, porque eles ouviam os rabinos falar, eles ouviam os fariseus falar, eles ouviam os saduceus falar, aqueles doutores falavam, mas apenas falava. Agora chegou um cheio do Espírito Santo que vivia a palavra, aleluia, e o nome dele se chama Jesus Cristo. E quando ele começa a falar, as pessoas começam a dizer: gente, eu estou sentindo um negócio diferente, essa palavra está falando comigo, essa palavra está mudando a minha vida, eu estou vendo que eu preciso melhorar, eu estou vendo que eu preciso ser mais crente, eu estou vendo que eu preciso viver uma vida diferente, porque agora a palavra está mudando. Aí disseram assim: uai, chegou uma doutrina nova, aleluia, e pensa numa doutrina novinha. Que doutrina é? A doutrina de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E qual é a doutrina de Cristo? A doutrina de Cristo é: levanta a tua mão, deixa eu profetizar. Arrependei-vos. Aleluia! A doutrina de Cristo Jesus é: arrependei-vos e sede salvo. A Bíblia diz que Jesus pregava arrependimento. Bendito seja o nome do Senhor por onde Jesus passava. A Bíblia diz que Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. Deixa, você não está entendendo. Jesus pregava, Jesus ensinava e Jesus curava. Jesus pregava, Jesus ensinava e Jesus curava. Essa era a doutrina de Cristo. Jesus Cristo agora pegando a lei, aleluia, e ensinando ela uma nova doutrina sobre o arrependimento. Quando alguém chegava, ele dizia: se perdoado os seus pecados. Mas não é possível. Que doutrina é essa de perdoar pecado? Para que saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, levanta e anda. Primeiro ele perdoava o pecado, ensinava as Escrituras e depois curava. Você pode glorificar a Deus por isso? Então nós vivemos a sã doutrina de Cristo, o que é? A doutrina do arrependimento. Se todo crente não viver essa doutrina, o lugar dele é... não precisa nem de falar, né? Primeiro ele vai apostatar da fé. Porque a Bíblia tem que causar em nós arrependimento. Dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas negligências. A palavra tem que nos confrontar. A palavra tem que causar em nós, ou a doutrina tem que causar em nós confronto. Porque senão estamos com problema. Nós temos que ir para casa, ouvir a pregação ou ler as Escrituras e ficar pensando naquilo. Mas infelizmente tem muita gente que não está mais vivendo essa doutrina. Sabe o que ele faz? Escuta, é a mesma coisa de não ter falado nada. O que o pastor falou? Não sei. Tem alguém que ainda fala assim: o pastor foi no culto? Sabe qual é o problema nosso? Nós não prestamos atenção nas coisas. Nós não queremos ouvir como convém. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós preferimos acreditar no Jornal Nacional. Nós preferimos acreditar no YouTube. É o YouTube mesmo? Qual é que não sai? Nós preferimos acreditar na mentira da rua do que na doutrina das Escrituras sagradas. Isso é muito sério. Precisamos encher o nosso coração. A doutrina causa em nós temor. Vou repetir. A doutrina causa em nós temor. Quando perdemos o temor da doutrina, nós pecamos e não estamos nem aí. Nem confessa. Porque perdeu o temor da doutrina.
perdeu o temor da palavra. Quando está cheio de Deus e da palavra, irmão, quando o pecado vem, você já fica veaco. Opa, eu não posso fazer. As ofertas vêm, eu não posso fazer. Por quê? Porque eu sou doutrinado. Eu sou doutrinado. Eu tenho doutrina. A doutrina, ela funciona muito bem com a disciplina. Crente indisciplinado, ele é presa fácil para o adversário. A doutrina põe em nós limite. A doutrina coloca em nós responsabilidade. A doutrina nos ensina uma coisinha que está sumindo, chamada respeito. Quer ver? Pastor e nada está virando a mesma coisa. Por falta de doutrina, de disciplina. Pastor, o senhor está falando isso, puxando o fogo para debaixo da sua sardinha? Não, meu irmão. Não. Eu não sou o único pastor do mundo. Pastor não pode falar um A para o crente, que ele já emburra, não vai mais na igreja. A gente tem que estar pelejando, palpando, ajeitando, para não dar problema, para não desviar. O que é isso? Falta de doutrina, de disciplina e de respeito. E o lugar de aprender é aqui. Amém? Meu irmão, pastor se trata com respeito. A Bíblia diz que é o pastor que vela pela sua alma. Tem gente que fala com o pastor parecendo que está falando com um bêbado de boteco. Gritando pelo meio da rua, agindo de qualquer forma. A Bíblia diz que esta igreja aqui, ela temia, obedecia e ouvia os apóstolos. Ouvia. É interessante que depois, para ministrar a bênção, o pastor serve. Para corrigir, não pode. Mas eu estou crendo que isso está mudando. Eu glorifico a Deus, porque o Senhor tem mudado muitas vidas. Nós somos crentes para ir para o céu. Nós não vivemos como o mundo vive, fazendo o que bem quer e do jeito que quiser, e vai para onde quiser, e veste a roupa que quer, e fala o que quer, e anda do jeito que quer, e na boca fala o que bem entende. Não. A doutrina nos ensina. A palavra nos ensina. Ser moderado, temperante, ter domínio próprio. A doutrina nos ensina isso. Vamos mais. Capaz que a unidade vai ter que ficar para outra terça. Mateus 7:28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, e a multidão se admirou da sua doutrina. Glória a Deus. Depois que Jesus conclui todo o discurso da bem-aventurança, o discurso do monte e tal, que explica tudo, a multidão admirou toda a sua
doutrina. O que ele está dizendo? Se eu reconhecer Deus como Senhor, eu tenho o direito de ir morar nos céus. Vou falar uma utilidade pública. O irmão me perguntou assim: pastor, eu posso ler a Bíblia sem camisa? Utilidade pública. Aí eu disse a ele: eu não leio. Porque eu tenho para mim que este livro é sagrado. E eu tenho para mim que todas as vezes que eu abro este livro para ler, eu estou falando com Deus e Deus falando comigo. Eu tenho para mim que todas as vezes que eu abro este livro para ler, este livro ele é a minha regra de fé para ir morar nos céus. Então eu tenho que ter respeito por ele. Não, pastor, e eu que fazia? Pois é, hoje você aprendeu que não é bom fazer. Eu não faço. Eu não faço. E todas as vezes que você for ler este livro, fale para o Espírito Santo: Espírito do Senhor, me ensine. Glória a Deus por isso. Porque a doutrina de Jesus, ele veio trazer um novo mandamento. Um novo mandamento eu vos dou: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti. Olha a doutrina de Jesus. Eu disse no início do ensino que isso aqui não é fácil. Doutrina de Jesus. Alguém te ofende, presta atenção. Alguém te ofende, é a doutrina de Jesus. Automaticamente quem tem que ir lá te pedir perdão é quem te ofendeu, não é? A Bíblia diz: aquele que se sentir ofendido, vá lá e peça perdão. Doutrina de Jesus. Eu ofendo o pastor João, falo para ele asneiras, fora do Espírito de Deus, porque quem está no Espírito de Deus não fala asneira para ninguém. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor é Espírito de paz. Espírito de paz. Eu ofendo ele. Na doutrina de Jesus, é ele que tem que vir me pedir perdão. Ah, mas foi eu que ofendi ele? Pois é, mas a doutrina de Jesus ensina que quando ele vem me pedir perdão, ele amontoa sobre a minha cabeça brasas. Quando ele vem me pedir perdão, ele vem dizendo assim, ó: eu sou de Cristo, e Cristo perdoa quem o ofendeu. Vou te falar um negócio aqui, irmão, é duro isso aqui, mas é a verdade, eu não posso sair dela. Se você não perdoa, você não vai para o céu. Se você não perdoa, você está perdendo o seu tempo na igreja. Pastor, então eu vou desviar. Não, corre lá e perdoa, e nós vamos morar no céu junto. Se você não perdoa, a sua oferta é em vão. Doutrina de Jesus. Jesus disse assim, ó: quando vieres no templo trazer a sua oferta, e você for pôr no gasofilaço e lembrar que o irmão te ofendeu, volte lá e conserta com ele. Vem, traga a sua oferta, para a sua oferta ser aceita no céu. Doutrina de Jesus. Então, se a doutrina de Jesus nos ensina acerca disso, eu vou evitar o máximo de ter que estar pedindo perdão. Porque tem gente que é campeão em ofender, pedir perdão, errar, pedir perdão e errar, pedir perdão, é campeão.
Uma hora um desses escapole, aí como que você vai fazer na eternidade? Doutrina de Jesus. Jesus até contou uma parábola, quando Jesus falou disso, que ele tinha que perdoar o irmão. Pedro falou: 7 dá, Senhor? Ele disse: não, é 70 vezes 7, meu irmão, por dia. Doutrina de Jesus, é 70 vezes 7. O caba pega, você perdoa, o caba pega, você perdoa, o caba pega, você perdoa. Não, vamos fazer assim: eu te perdoo, mas você fica para lá e eu para cá. Não, senhor, você vai perdoar e andar juntinho ainda. Porque a Bíblia diz assim, ó: conserta. Vem cá, pastor João, um pouquinho. Vem cá um pouquinho, mas o pastor João está de mal. Mas o pastor João está de mal. Aí, né, pensa num trem. Quase que eu xinguei, mas não vou xingar não, estou crente. Vamos mandar para lá. A Bíblia diz: mas o pastor João está de mal. Aí a Bíblia diz assim, ó: conserta enquanto estiver no caminho, para que não chegues lá e você seja entregue ao merinho, o merinho te entrega ao exator e o exator te taca na prisão. Então, meu irmão, você tem que vir de mal aqui, ó, consertar e ir no caminho, porque chegar lá tem que chegar consertado. Aleluia. É doutrina de Jesus. Por isso nós temos que amar a Bíblia. A Bíblia nos confronta para nos dar o direito de morar nos céus. Você pode exaltar a Deus por isso? Pastor do céu, não é possível. Todas as coisas é possível ao que crê. Seu Jesus contou uma parábola. Ele disse que o camarada devia 100 para o seu senhor. Aí ele disse: senhor, meu senhor, me perdoa, por favor, eu devo 100, não tem como pagar e não sei o que. O seu senhor compadeceu dele e perdoou a dívida. Ele foi-se embora. Quando ele chegou lá, achou um que devia 2 contos. Aí ele disse assim: você me deve, você vai me pagar agora. Pelo amor de Deus, só me perdoa, eu não dou conta de pagar, não tem também. A Bíblia diz que ele deu uns murros nele, pisou no pescoço dele e oprimiu, prendeu. Só que tinha alguém ali do rei. O que aconteceu com esse som aqui que acabou aqui em cima? Tinha alguém do rei que viu. E esse alguém do rei viu e disse: ó rei, meu senhor, o senhor não perdoou o 100 do fulano? Perdoei. Pois é, eu vi ele oprimindo o ciclano por 2. Não é possível, manda chamá-lo. Doutrina. Isto era os ensinamentos de Cristo. Manda chamá-lo. Eu descobri quem que é esse que conta para o rei o que a gente faz. Sabe como que chama ele? Espírito Santo. Ele vê todas as coisas. Mandou chamá-lo e perguntou: rapaz, eu não te perdoei? Perdoou. E por que é que você não perdoou fulano? Agora você vai me pagar. Vou te lançar nas trevas exteriores, até que pague o último centavo. A doutrina do perdão, irmão, é muito séria e pouco pregada. É ou não? A gente quase não vê esse tipo de pregação na internet. Ou vê? Nos programas de televisão e de rádio, a gente quase não escuta essas coisas. Para mandar a gente tomar coragem e ir lá consertar isso, para ir morar no céu. Glória a Deus por isso. O Senhor Jesus, ele ensinava esta doutrina. Pastor, eu tenho uma amargura dentro tão grande do meu coração. Enche esse coração velho ruim de palavra, essa amargura vai desaparecer no nome de Jesus. Deixa esse coração duro, aleluia, quebra isso. E tem quem quebra coração, se chama palavra, aleluia. A palavra vai batendo até quebrar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quebra esse coração velho duro, porque senão você vai passar 300 anos na igreja e não vai morar no céu. E nós precisamos morar no céu. Por isso a igreja estava aqui, ó, perseverando na doutrina dos apóstolos, que era o segmento da doutrina de Cristo.
Santo isso aqui. Vamos ler mais? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Cadê a Bíblia para nós ler? Deixa o microfone chegar aí. Toda a Escritura, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Levanta sua Bíblia assim para o céu, assim. Hoje eu estou meio invocado. Levanta sua Bíblia assim. Ó. Você está vendo esse livro aí? Esse livro aí é para te ensinar, para te corrigir, para te redarguir, para te edificar, para você tornar perfeito e ter direito de morar no céu. Então é Ele que vai te ensinar. Por isso eu disse no início da pregação, o dia que vocês me verem pregando que não está escrito, fala: ei, pastor, está errado, não tem escrito isso aí não. Não aceite, não admita, porque nós não estamos aqui para comer pão bolorento. Nós estamos aqui para ouvir as Escrituras Sagradas, que nos ensina o poder de Deus e faz nós conhecermos a Deus. Erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de... Toda a Escritura, toda, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada para nos corrigir, para nos edificar, para nos confrontar, para nos tornar perfeitos. Pastor, mas tem muita coisa que eu leio na Bíblia e não entendo. Então vou te chamar para uma responsa. Começa a estudar as cartas do apóstolo Paulo. Começa ali por Hebreus, Romanos, Gálatas, Efésios, Timóteo. Porque ali ele esclarece nestas cartas a doutrina da igreja, como se devemos viver. Glória a Deus por isso. Mas a gente está lendo, né? Aí quando é um assunto que a gente não quer, a gente... Vou fazer uma brincadeira aqui. Oh Senhor, estou aqui, Senhor, diante da tua palavra. Fala comigo. As caixinhas de promessa, irmão, aquilo é uma benção, né? Tem crente que é guiado, quase igual lá no mundo é guiado por horóscopo. Tem crente que é guiado na caixinha de promessa. Hoje eu quero ver o versículo que Deus vai falar comigo. Quando é um que a gente não quer, não, esse eu não entendi não, vou tirar outro. Quando a gente agiu assim: arrepende-te do teu mal. Não, isso aqui não é para mim não, isso aqui é para o meu esposo, homem terrível. Vou tirar outro. Meu irmão, aqui é a sua caixinha de promessa. 66 livros. Que muda a sua vida, muda a sua casa, muda a sua fé, muda as suas ações, muda seu coração, muda seu pensamento, muda a sua forma de viver. Te ensina Deus e te dá o direito de morar nos céus com Cristo Jesus. 1 Timóteo 1:10. Vamos deixar a unidade para terça que vem.
para os fornicadores e para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. Lê o 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas Matricida. e matricidas, para os homicidas. Lê agora o que só repete o que você leu. O 10. Para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. Olha como é classificado quem é contra a sã doutrina. Observe que o apóstolo estava escrevendo a Timóteo, ele dizendo assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, a lei, ela não é para os justos, a lei é para o injusto, a lei vem para o criminoso, a lei, ela pega quem inflige ela, aí vem dizendo, os mentirosos, os fornicadores, os roubadores de homem, e assim vai, os matricida, o que é isso? Quem mata pai, quem mata mãe. Observe que eles são, aí no final diz assim, ó, e para quem distorce a sã doutrina. Eles são classificados como esses homens, e a lei vão pegá-los. Por isso nós não podemos de jeito nenhum deixarmos de obedecer a sã doutrina. De jeito nenhum. A Bíblia diz que nos fins dos tempos arrumarão para si doutores, que terão comichões nos ouvidos e não suportarão a sã doutrina. Quando se falarem assim, já estamos vendo isso aí, meu irmão. Quando se falar assim, ó, se pecou, confessa. Não, pode esconder. Se errou, fale a verdade. Não, Deus só quer o coração. Quando é um dos grandes que cai em pecado, só muda de lugar. Não cumpre essa doutrina. Isso é sério. A Bíblia classifica esses homens e mulheres como pervertidos, que não aceitam a sã doutrina. A gente ouve esse povo, e eles pregam bonito e falam, a gente até chora, tem hora, mas você não vê eles confrontando contra o pecado hora nenhuma. Você não ouve falando assim, olha, Jesus está voltando, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, Jesus está voltando. E agora virou uma moda desse povo suicidar, que está uma beleza. Falta de sã doutrina. Porque quem tem sã doutrina tem prazer na casa do Senhor e na sua lei, e medita nela de dia e de noite. Falta de sã doutrina. Estão envolvidos e imbuídos no mundo e nos seus prazeres, e as opressões tomando conta das suas vidas.
1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. A doutrina muda a nossa vida, muda o nosso caráter, muda a nossa formação. Já pode ficar em pé, irmã Neudaí, lê. A senhora vai ler o 16, do mesmo capítulo. Ela vai ler o 6, a senhora vai ler o 16. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Glória a Deus. Paulo está dizendo, Timóteo, deixa eu te falar. Se você continuar fazendo o que você aprendeu, você foi criado na fé e na sã doutrina. Você aprendeu a fé e a sã doutrina. Você sabe o que é certo e o que é errado. Permanece na sã doutrina, porque o Senhor te dará muita graça, te dará muita vitória. Nós sabemos a sã doutrina, amém? Permanece nela. Irmão, tem coisa. Deixa eu tomar um fogo aqui para não ficar nervoso. Tem coisa que o pastor não precisa falar, irmão. Ou precisa? A própria sã doutrina te ensina. Quando nós não queremos, aí nós afrontamos, confrontamos e diz, eu vou ser assim, macaco é um bicho e macaúba é um coco. A própria fé, aleluia, exige de nós. Exige ou não? Quando nós fomos aceitar Jesus, a maior barreira que tivemos foi essa. Nosso Deus, eu vou ter que ser crente, eu vou ter que mudar minha vida, meus amigos, minha forma de vestir, minha forma de viver e de pensar. Foi ou não foi? A barreira mais difícil que nós encontramos para aceitar Jesus foi essa ou não? Amém? Porque agora queremos mudar isso, criar outros caminhos. Não, vamos permanecer na fé e na sã doutrina. Timóteo, permanece na fé e na sã doutrina que você foi ensinado. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ler, o 16. Mantenha-se vigilante em tudo quanto faz e pensa. Permaneça fiel ao ensinamento e você salvará tanto a você mesmo como aos que o ouvem. Isso aqui aperta demais, meu irmão. Tem uma tradução que diz assim, ó: mantente, Timóteo, mantente na sã doutrina. Essa aí diz sã doutrina? Lê. Olha o que essa tradução diz. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Glória a Deus. Diga assim: eu preciso perseverar na doutrina para ser salvo e salvar quem está perto de mim. Irmão, como que é o nosso conselho? As pessoas que ouvem os nossos conselhos, como que é? É para salvar as pessoas que estão perto da gente? Isso nós vamos estudar terça que vem. Ou quem está perto da gente sai mais desviado do que a gente, sai escandalizado com o que a gente fala. O vizinho, de vez em quando escuta você rachando a aroeira lá. Irmão, tem gente imprequente demais. Deus me livre. Se a galinha do vizinho for lá e ciscar na cebola, além de arrancar o pescoço da galinha, ainda vai lá para brigar com o vizinho. Se o cachorro do vizinho late, é porque eu acho que nunca leu na Bíblia assim, ó:
suportais uns aos outros. Eu acho que nunca leu. Tem gente, irmão, que só quer que me compreende. Vocês deviam me compreender, mas você não quer compreender ninguém. A doutrina hoje te confronta, a palavra te confronta. Tem gente, irmão, que é tão terrível, que se o galho da árvore, o vizinho plantou um pé de limão no maior cuidado, aí o pé de limão passou um gainho para lá, todo dia ele está lá varrendo e excomungando. Eu estou varrendo essa praga do meio dos quintos dos infernos, esse vizinho do Satanás, não sei o que, e sujando o meu quintal, e não sei o que, e papapá. Persevera na doutrina, salva você e os que te ouvem. Salva você e os que te ouvem. A doutrina de Jesus fala assim, ó, oh, glória a Deus. Hoje a palavra pegou nós, não pegou não? A doutrina de Jesus fala assim, ó, vamos de novo, pastor João, trabalhar? Se te obrigarem, você não quer ir não, mas eu estou te obrigando. Se te obrigarem a andar uma milha, sabe o que a Bíblia diz? A hora que você andar uma milha obrigado, aí você arruma-se o terno e fala assim, bora? Anda duas, você dá conta? É a doutrina que nos confronta. É a doutrina que nos confronta. É a doutrina que nos confronta. Eu já contei esse testemunho, mas vou contar de novo. O vizinho construía a casa da igreja, ele não gostava de crente de jeito nenhum. Ele construiu um chiqueiro bem na janela do quarto, e outro chiqueiro assim, bem no cantinho. Toda hora que a irmã Raquel acendia ia acender o gás, acendeu o botijão assim, aquele cheiro de gás, as moscas tomavam conta. No mês de setembro era uma benção, meu irmão, aquele calorzão assim, aí vinha aquela chuva, né? E aí aquele aroma tomava conta, os crentes aí, pastor do céu que chama vigilância sanitária, não sei o que. Eu falei, não, meu irmão, que conversa é essa? Eu ainda vou comer da pele desse camarada ainda, ter esse negócio não, por mim pode feder o tanto que quiser, caatinga não mata ninguém não. Meu irmão, Deus fez um milagre muito grande. Eu vim pregar aqui em Itaguaçu, o irmão me deu um peixe desse tamanho, eu sabia que o vizinho gostava, dei o peixe para ele, tornamos amigo, acabou o chiqueiro, acabou tudo, dirigi um culto na casa dele, para a glória do nome de Jesus. Precisamos aprender essas coisas com a Escritura. Se te obrigarem a andar uma milha, anda duas. Essa aqui é mais custoso. Se bater na direita, dê à esquerda. Se bater na esquerda, dê à direita. Ou seja, humilha-te, 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 porque o Senhor te exaltará. Ei, parou, viu? Você revidou até hoje. Hoje a doutrina te pegou. Para com isso. Vou repetir, para com isso, porque você precisa salvar aqueles que te ouvem. Timóteo, cuida de ti, cuida da doutrina, porque você cuidando de você e cuidando da doutrina, salva tanto a ti quanto os que te ouvem. Glória a Deus por isso. Doutrina. Se comer carne escandaliza o irmão, não coma. Isso nós vamos estudar terça que vem. Vamos ler mais um? Nós leu o 4:6 e o 4:16. Lê de novo o 16, só para mim frisar um negocinho aqui. Já estou parando, meu irmão. Glória. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Glória a Deus. Diga comigo assim: eu preciso amar mais a doutrina para ter cuidado comigo. Cuidado comigo. Você já viu tanto que nós é bom para cuidar dos outros? E é ruim para cuidar da gente? Nós temos conselho para todo mundo.
Só não tem para a gente mesmo. Nós dá conta de cuidar da finança dos outros, não damos dar conta de cuidar do nosso. Não, e o tanto que nós dá conta de cuidar da vida dos outros. Só não dá conta de cuidar da nossa. Está mais ou menos igual aquela história da senhora que todo dia olhava a roupa da irmã e falava, gente, mas ô mulher cebosa, que roupa suja, a roupa está encardida, tudo. Olha lá, não, uma hora eu vou lá falar com ela que não tem base. Até que chegou uma outra irmã na casa dela e falou assim, vem cá, companheira. Olha ali, tanto que essa irmã é cebosa, olha a roupa dela, eu fico pensando no marido. Olha lá, a roupa está amarelinha. Aí a irmã pegou um pano, limpou a janela. O problema não estava na roupa, estava na janela dela que estava encardida. Mas a doutrina faz nós limpar a nossa janela. Qual é a minha janela, pastor? A Bíblia diz que os olhos é a janela da alma. Aleluia. A doutrina faz os nossos olhos ficar puros. A doutrina faz os nossos olhos ficar santos. A doutrina faz nós começarmos a ver as coisas diferente. Eu tomo Hebreus 6. Vamos lá? Hebreus capítulo 6, de 1 a 13. A base do entendimento da doutrina. Eu tomo Hebreus, se você depois quiser grifar e estudar lá na sua casa, Hebreus, capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. A base da doutrina. Pode ler. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Glória a Deus. Lê nessa tradução aí, irmã Neudaí, a linguagem de hoje, não é? Não podemos deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, que são esses, ó, a base. Hebreus 6, do 1 ao 3. Paremos de ficar voltando sempre aos mesmos assuntos antigos, sempre ensinando aquelas primeiras lições sobre Cristo. Em vez disso, avancemos para outras coisas e nos tornemos amadurecidos no nosso entendimento. Certamente, não precisamos falar mais acerca de atos que conduzam à morte, nem sempre nem sobre a necessidade da fé em Deus. Vocês não necessitam de ficar de mais instruções acerca do batismo, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Se Deus permitir, faremos isso. Amém? Parece que eu estou encontrando o apóstolo Paulo assim, meio nervoso, e dizendo, irmãos, mas não é possível. Vou ter que repetir tudo de novo. Precisamos avançar. Ou será que eu vou ter que ensinar para vocês de novo sobre o batismo? Vou ter que levar vocês para o discipulado. Será que eu vou ter que ensinar vocês sobre a ressurreição dos mortos? Porque quando se fala da ressurreição dos mortos, se fala do dia do arrebatamento. Porque a base da doutrina é esta: perdão de pecado, salvação, vida eterna. Perdão de pecado, salvação, vida eterna. Glória a Deus por isso. Tem muita coisa que o pastor não precisava estar falando. Mas como é que faz?
parece que a gente vai esquecendo, vai regredindo, vai deixando para trás aquilo que nós tínhamos temor de fazer. Hoje nós faz, não fica nem vermelho. Isso aqui é doutrina, ó. Não falais mal. É doutrina. Encontramos isso na Bíblia em diversos lugares. Não praticais o mal. Mas de vez em quando a gente tem que estar falando. E agora ficou mais fácil para falar da vida dos outros, porque aí a gente fala da vida dos outros para todo mundo ver. Gente, que coisa feia. Toda vida eu achei isso feio demais. Você viu fulano? Não, passou ali de bicicleta. Estou nem com a sua vida não, cada um cuida da sua. Eu tenho tanta giriza desse trem que eu não gosto nem de sentar na porta da rua. Nunca gostei. Você senta na porta da rua para ficar vendo quem vai passar e de vez em quando põe um defeito num, apelido no outro. Uai. É o fulano? Uai, largou da mulher? Não é possível. Aí o outro, uai, você não sabia não? Tá de velho. Não, que essa outra aí já tem 5 meninos. No! Ué, é o fulano? Nesse carrão? Tá roubando. Ué, esses dias não tinha nada, já tá num carrão agora? Ih, você não sabe não? Não, a federal tá atrás dele. Irmão, se fazer isso perto de mim vai me dando uma gastura tão grande. Eu não dou conta dessas coisas, sabe por quê? Eu tenho que cuidar de mim e da doutrina dos que me ouvem. Tem coisa demais para fazer e para pensar. Por isso, a Bíblia nos ensina e precisamos amá-la. Ler, ouvir e, acima de tudo, praticar. Será que somos praticantes das Escrituras, irmão? Somos praticantes da sã doutrina? Um dia eu fui falar com um promotor. E aí eu, achando que era sabido, né? Não, doutor, mas assim e tal, falei para ele algumas coisas do direito. Ele disse assim, ó, todo mundo conhece o direito, só não pratica. Eu falei, desculpa aí, ué. E é uma verdade. Alguma coisinha nós conhecemos de direito, ou não? Ah, mas o fulano não podia fazer assim, ué, porque assim, é assim, assim, assim. É o direito. Mas às vezes não praticamos. Diga comigo. E a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Não deu tempo, mas eles continuavam na comunhão, no partir do pão, nas orações. Nós não vamos ler referência, mas eu só quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Você já viu tanto que é difícil viver em comunhão?